Bom dia, queridos. Vire para a pessoa que está do seu lado aí ou à sua frente e profetiza assim: hoje você está mais bonito e mais magro. Posso ouvir um amém? Como é bom, queridos, poder estar aqui com vocês nesta manhã e ver o quanto Deus tem operado em nosso meio e as palavras dele se cumprindo, as promessas, o cuidado, o favor. Eu mesmo ontem, hoje e será sempre. Ele não morreu e não desistiu de nós. Não há lugar melhor para estarmos senão aqui na casa do Pai, para podermos, junto com os irmãos, celebrar, adorar, exaltar e bendizer o nome dele. Quero compartilhar com vocês algo no meu coração, que eu não sou um pregador erudito, não tenho um dom da palavra, assim, de saber verbalizar tão bem as coisas que Deus fala comigo, mas nessa manhã eu quero fazer um comparativo. Deus usa muito assim, sabe, queridos? Eu falo e eu fico pensando, trazendo uma coisa que eu consigo apalpar, visualizar, para que aquilo se torne uma verdade no meu coração. E nesta manhã nós vamos fazer um purê. Certo? Certo? Sabe fazer um purê de batatas? Então vamos fazer um purê de batatas hoje. O plano original de Deus era que tivesse uma família com muitos filhos semelhantes a Jesus, alguém que ele pudesse se relacionar, pudesse ter contato, comunicar, ter prazer no relacionamento. Porém, o pecado entrou na vida do homem e manchou, sujou, maculou e perdeu o contato de Deus com o homem. Esse contato foi interferido, criou-se uma barreira. Só que Deus, com sua infinita misericórdia, bondade, enviou Jesus Cristo para morrer, se oferecer em meu favor e no seu favor, para que esse projeto eterno de Deus fosse reestabelecido, para que ele pudesse ter um povo para chamar de seu, uma nação santa, um povo eleito, sacerdotes reais. Esse é o projeto eterno de Deus, relacionar conosco. Só que tem alguns processos que nós precisamos entender nesta manhã. E eu queria falar um pouquinho sobre santidade. Santificação é um processo constante. E nós precisamos estar atentos a essas coisas, porque, por vezes, nós começamos a achar tudo muito confortável, tudo muito bacaninha, tudo muito legal. E entramos num movimento meio que mecânico e, por vezes, esquecemos do que Deus quer realmente fazer em nós e através de nós. O homem tem um problema existencial, é saber por que ele foi criado e para que ele serve. Isso desde que você começa lá com 9, 10, 11, 12 anos, entra na adolescência e começa a ter esses piripaque, né? Eu nasci por quê? Por que eu nasci? Eu estou aqui para quê? Estou perdendo tempo. Então, nessa manhã, a gente vai entender um pouquinho do que Deus quer fazer em você e com você. A Bíblia fala assim, vamos lá em 1 Pedro. Enquanto isso, eu tomo água aqui, que aqui é a boca seca, queridos. Aqui é a boca seca, a perna treme. Que seja assim sempre. 1 Pedro 1, do verso 13. Uma das coisas que mais me encanta no Evangelho, na prática do Evangelho, é justamente como que Deus nos chama a atenção para nós nos posicionarmos. Porque a única coisa que impede Deus agir em nós e através de nós somos nós mesmos. Porque o diabo não pode nos tocar mais, o diabo não pode nos retirar mais da mão dele. Mas se nós não nos posicionarmos, Deus também não vai invadir, ele não vai violar. E diz assim, portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir,
estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhe será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamaram Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, porta-se com temor durante a jornada terrena de vocês. A santidade é um processo constante na vida do cristão. Quando eu decido oferecer a minha vida a Cristo, é uma decisão que eu tomo. Mas a santificação, deixar com que eu seja cada vez mais amoldado, santo, separado, de acordo com os valores de Deus, eu preciso posicionar a minha mente e tomar algumas atitudes. É uma questão de posicionamento, de postura. Então, trazendo para esse paralelo aqui, nós já vimos a necessidade de ter uma vida de santa, porque se eu quiser me relacionar com Deus, eu tenho que ser santo como Ele é. Buscar a santificação sem a qual ninguém... Se eu não estiver nesse processo de santificação, eu não vou encontrar com Deus. Eu posso estar na igreja, eu posso estar envolvido em tudo, posso me relacionar com todas as pessoas, mas se eu não estiver nesse processo de santificação, eu não vou encontrar com Deus. Então vamos traçar aqui um paralelo, né? Vamos fazer um purê. Como é que a gente faz? Primeira coisa que a gente faz para fazer o purê, qual é o ingrediente mais importante? Uma batata, né? Tem um batatão, tem umas batatinhas mais gordinhas, umas batatinhas mais fininhas. Mas o primeiro processo é escolher a batata. Quantos aqui têm a plena convicção de que foram escolhidos por Deus? Levante a mão. Vamos relembrar aqui, que eles tenham paciência. Nós vamos ler bastante a palavra hoje. Porque quem lê a palavra ouve Deus. Não é isso, pastor Everton? Então vamos lá, Efésios 2. (4 e 5). Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo quando estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Verso 6. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em bondade para conosco em Cristo. Pois vocês são salvos pela graça, por meio de fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes, para que nós a praticássemos. Deus que nos escolheu, foi Deus que nos escolheu. Então, quando tem lá um saco de batatas na despensa, na prateleira ou na bandeja, o que a gente faz? Vai lá e pega a batata. E põe a batata na mão. Tenha essa plena convicção nesta manhã de que você é um escolhido de Deus. Deus te escolheu. Deus te trouxe aqui nesta manhã para poder falar com você. Eu tenho no meu coração que Deus me escolheu primeiro porque eu fazia tão mal para as pessoas. Deus me chamou primeiro para eu tratar logo isso aqui, porque quando a batata, no meio das batatas lá fora, quando tem uma batata um pouquinho estragada, o que a gente faz? Pega logo essa, não é isso? Vamos pegar logo essa, ver se eu consigo aproveitar alguma coisa. Se deixar, essa batata vai contaminando outras. Então Deus foi lá, pegou Esdras, tirou essa batata e vamos tratar essa batata agora. Você tem essa convicção de que você foi escolhido de Deus? Então vamos lá. Depois que a gente pega a batata, escolhe a batata, a gente faz o quê? Lava a batata. Não é isso? Vamos lá em Efésios 5, já está aí, pula para o 5.
Vamos ver como é que Deus... 5:25, a partir do verso B. Diz assim, o verso A eu vou ler depois, porque esse verso A aqui pega a gente marido, né? Aí outra pregação. Não, é o verso B, é a partir da parte B. Só a parte B. Assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água, mediante a palavra. A palavra de Deus é a baliza, é a água que nos limpa, que nos purifica. É a palavra de Deus que vai dizer que se nós temos sujeira ou não temos sujeira, se nós estamos contaminados ou não estamos contaminados, e qual o nível dessa contaminação. Na química, pelo menos quando eu estudei uns 30 anos atrás, dizia que a água era um solvente universal. Continua ainda isso aí, gente? Os universitários me ajudem aí. A água é um solvente universal. Então a água, você pega a batata, começa a lavar a batata. Então a água começa a diluir a sujeira. A água começa a trazer pureza. Começa a limpar. Então a gente precisa entender que tipo de paralelo, né? O que é pecado, o que não é pecado. Não é o que eu penso, não é o que eu acho, não é o que a sociedade diz, mas é o que Deus diz. E Deus diz através do quê? Da sua palavra. Então o que determina o que é sujeira na minha e na sua vida é a palavra de Deus. Quando eu começo a ler a palavra, ter entendimento da palavra, Deus vai tirando a sujeira que contamina. Deus vai nos purificando. Deus vai nos limpando. Vamos mais um passozinho aí. Hebreus 10, 22. Rogério, até meio-dia, né? É até meio-dia? De amanhã. Ainda bem que todo dia tem meio-dia, né? Aleluia. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada, e tendo os nossos corpos lavados com água pura. É a palavra de Deus que purifica a nossa mente das obras mortas, da culpa, do medo, da insegurança. Nós precisamos chegar diante de Deus com convicção, com postura, com posicionamento. Eu me posicionar diante de Deus, sou falho, eu preciso ser corrigido, preciso ser mudado. Preciso ser purificado, santificado. Eu preciso parecer mais com Jesus. Então a palavra de Deus é que começa esse processo de limpeza e purificação no nosso coração. Vamos lá, Hebreus 4:12. Isso aqui é fantástico, querido. Esse texto para mim é fantástico. Porque por vezes a gente acha que quem perdeu a aula de manhã, entra lá no aplicativo, né? E olhe lá. Você vai entender que a Bíblia não é um livro histórico, não é um livro morto, mas é o próprio Deus falando conosco. Se você quiser ouvir Deus falar com você, você leia a Bíblia leia a Bíblia. Se você quiser ouvir em voz audível, leia em voz alta. Não é isso, mestre Everton? Então venha, aproveite isso. Olha o que a palavra de Deus é. Pois a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Não está desatualizada, viu, queridos? Tem uma onda aí que vamos atualizar a palavra de Deus. Vamos modernizar. Vamos superficializar. Vamos aliviar. Vamos passar um pano quente. Vamos passar Vamos fazer o Evangelho Tabajara. Quantos sabem o Evangelho Tabajara? Venham, seus problemas acabaram. Né? Não é assim. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. É mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, as juntas e medulas, julga os pensamentos e a intenção do coração.
Meu Deus, você pode estar no lugar certo, fazendo a coisa certa, mas se a sua motivação estiver errada, você está pecando. É a palavra que vai penetrar no nosso coração, na nossa mente. Ela vem entrando nas nossas entranhas, no mais profundo do nosso ser. Ela é a nossa baliza, ela é o nosso sustento. É a palavra de Deus que é a nossa guia. É a lâmpada para os nossos pés. Ela não nos deixa enganar, não nos deixa penumbra. É clara, é viva. Ela vai vivificar no seu coração. Não é um peso, não é um fardo, não é condenação. Eu falo sempre para os adolescentes, tudo que a Bíblia fala para você não fazer, ele protegendo, ele guardando. A palavra de Deus tem esse aspecto de proteger, de guardar, de nos colocar em lugar seguro. E o cozinheiro está lá lavando a batata com a sua palavra. Opa, maridos, amem a sua esposa. Mulheres, se submissam ao seu marido. Filhos, sejam obedientes a vossos pais. Amem-se uns aos outros. Cuidem uns dos outros. Sirvam uns aos outros. E vai lavando a batata. Acabou o processo de lavar a batata. Agora nós vamos fazer o quê? Depois de lavar, a gente faz o quê? Descasca a batata. Você está um mau cozinheiro, viu? Você é um bom pregador, mas é um mau cozinheiro. O homem já quer botar a batata cortada com a casca e tudo. É hora de descascar a batata. Como é que a gente descasca a batata? Muitas vezes com a faca, né? E agora tem uns negocinhos modernos, um descascadorzinho, né? Só que eu quero fazer um paralelo aqui. Só não. Abra comigo a palavra de Deus em Colossenses 3. Deixa eu voltar aqui. Só que às vezes a gente quer fazer a coisa na força do nosso braço. Pega o instrumento, cortante, e vamos agora pegar a batata, está ali, vamos descascar a batata. Vamos tirar as impurezas mais profundas. Aí o homem vem com a religião. Cria a religião. Vamos ver o que a Bíblia fala? 3:5. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. A imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. E por causa destas coisas vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticavam no passado quando costumavam viver nelas. Mas agora, do outro lado do vale, abandonem todas estas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar. Não mintais uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas, e se revistam do novo, qual sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. É um padrão novo. É um modelo novo, é uma roupagem nova. Abandonar essas práticas. Tudo isso nós tem que ser abandonado, tem que ser tirado do nosso coração. Volta um pouquinho no capítulo 2, do verso 20 ao 23. E a gente entra achando que tem que fazer isso na base da força, na base da violência, na base da imposição, na base da religião. Você tem que parar, você não come, você não faça isso, não faça aquilo. Olha o que a Bíblia fala a respeito disso. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por quê? Como se assim permanecesse ele, vocês se submetem às regras. Não manuseis, não prove, não toque. Todas estas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinamentos humanos. O processo de santificação não é uma coisa humana. Não são regras, não são doutrinas humanas. É a palavra de Deus em nossos corações sendo aplicada. Mas não depende só de nós. Muitas vezes é difícil, queridos.
É difícil você ter uma vida de santidade. Eu vou dizer mais, humanamente, a decisão humana, eu vou fazer, é impossível. Nós precisamos de um auxílio. Como é que a gente faz com a batata quando quer descascar a batata de forma mais fácil? Põe aonde? Na água. Com o quê? Com fogo. Jesus, como é que João Pedro... Como é que João anunciou Jesus? Vem pós mim um que vai batizar com água e com fogo. Aí o que Deus faz? O cozinheiro mestre pega o batatão, já fez uma limpeza com a palavra, já deu entendimento para a batata o que é a palavra. Agora vamos botar no fogo. Porque Deus não nos destrói. Deus não nos fere. Ele é delicado, Ele é cavalheiro, Ele é gentil. Ele vem devagarzinho, tirando a casquinha. Olha como é que Deus coloca em nossos corações, o que Ele usou para nos ajudar. Deixa eu ver aqui, pronto. João 16. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Jesus falando aos discípulos. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai, e vocês não mais me verão. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. O Espírito Santo é que dá esse convencimento no nosso coração. A promessa é que Deus tiraria de nós um coração de pedra, colocaria em nós um coração de carne sensível, e dentro deste coração colocaria o Espírito novo. E dentro desse Espírito novo encheria-nos com o Espírito Santo, para nos ajudar a andar em obediência e guardar todas as coisas. Jeremias 36. Essa é a promessa de Deus. Você não está só no seu processo de santificação, de despir do velho homem, de abandonar as velhas práticas, de tirar as marcas, as feridas, as dores, as amarguras, os ressentimentos. O Espírito Santo está com você. É Ele que vai te instruir, te ensinar, te encorajar, te fortalecer, te consolar. A santificação não adianta você ir para um monastério, para um monte e ficar lá. Não adianta nada. Isso não tem valor para Deus nenhum. Isso é mandamento humano. É necessário que o Espírito Santo lhe convença. É necessário que o Espírito Santo de Deus traga à memória o seu coração a palavra. Então o cozinheiro mestre pega a batata, já passou pela palavra, bota no fogo e enche do Espírito Santo e fogo. Aí ele começa a limpar, descascar. Às vezes tem uma contaminaçãozinha mais furinha, mais no fundo assim. Aí vai lá com um bisturi, né, pastor? Vai lá e vai tirando. E vai limpando. Sabe por quê? Porque ele já tem na sua mente, no seu coração, o que ele vai fazer com você, através de você lá na frente. Estou correndo. Estou muito rápido, queridos? Que eu acelero. O inimigo do tempo ali está demais. Só que, depois de purificado, de lavado, de limpo, nós ainda temos a estrutura da batata, ainda está de pé. Né? Não está totalmente... Mas o inimigo não é Rogério, não. O inimigo é o relógio lá. Ó, isso é do meu coração, ó. Tamo junto. Ai. Só que depois de limpo pela palavra, depois de purificado, nós ainda temos uma estrutura. Nós temos uma formação. Então essa estrutura muitas vezes ainda nos impede de sermos algo útil na mão de Deus. Ninguém vai comer uma batata crua contaminada, porque vai te fazer mal. Aí Deus pega essa batata e usa uma ferramenta que eu adoro. Chama-se relacionamento. Para começar a desconstruir
essa estrutura. Que estrutura é essa? Vamos lá. Eu vou ler a Bíblia. Almoça mais tarde um pouquinho, tem nada não. Filipenses 2. Olha só. Do 5 ao 8. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus, era algo a quem deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo Oi. Pronto. Vamos continuar aqui? Podemos usar esse? Vamos lá. Voltou de cá. Ai. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a cruz, até a morte e morte de cruz. Por isso Deus exaltou a mais alta posição, lhes deu o nome que será acima de todo nome. Nós temos essa estrutura. Não adianta você pegar uma batata inteira, mesmo limpa, e colocar no meio do purê. Não vai misturar. Aí a gente chega aqui, estamos limpos, mas muitas vezes nós estamos... Eu relacionar com as pessoas? Eu? Doutor? Cheio de coisa? Eu não me misturo? Eu não preciso de ninguém? Eu sou o dono do meu nariz? Eu sou autossuficiente? Aí o que Deus faz? Usa o relacionamento, o discipulado. O ferro com o ferro se afia assim ao rosto de dois irmãos, dois amigos. Aí Deus pega o garfo e vai amassar a batata. Através do relacionamento. Aleluia. Queridos, quanto mais dura for a estrutura da batata, mais força. Só que Deus, às vezes, usa outros recursos. O que Ele faz? Bota numa panela de pressão. E o caldo é grosso. Aí está uma decisão sua. Se você entende que no processo as provações vêm para amolecer você. Quando ouvides a voz de Deus, não endureçam o quê? Não endureça, queridos. Porque se você endurecer, a pressão pode aumentar. Corra! Deixa que a água, o Espírito Santo seja o suficiente para amolecer o seu coração. Deus usa as pressões, as provações, usa, querido, não tem problema nenhum com isso não, mas se nós conseguirmos nos humilhar diante dEle, mais rápido esse processo, decida-se ser pastoreado, decida-se ser acompanhado, ser discipulado, ser instruído, é mais fácil. Romanos 12, esse aqui eu vou ler. Romanos 12, a partir do 9 ao 21. Olha o processo de Deus estar amassando a batata. Vamos lá? No relacionamento interpessoal, eu relaciono com, olha para cá, eu relaciono com Deus e relaciono com as pessoas. Se eu estou limpo pela palavra, se eu já não tenho mais casca, Deus já curou, já tirou as feridas, eu tenho que começar a relacionar com as pessoas. Diz assim, o amor deve ser sincero.
Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com o quê? Amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprio. No purê, queridos, não tem pedaço de ninguém. Está todo mundo misturado. No purê não tem uma batata que brilha, não. O brilho é o coletivo. A igreja de Deus brilha porque ela é coletiva. O que serve, o que prega, o que toca, o que ministra, são todo mundo junto. Tudo cumpre um propósito só. Não tem lugar para estrela, não tem lugar para brilhar, de brilho próprio, de estrela. Não tem. Não tem. O único que pode brilhar em nós, através de nós, é o sol da justiça. É a estrela da manhã. É Jesus Cristo. Por isso que nós temos que nos esvaziar. Nós temos que amolecer. Não é porque eu fui criado assim que eu vou ter que ser assim, não. Pau que nasce torto, morre torto. Até ele encontrar com o carpinteiro Jesus Cristo. Até esse dia, depois que ele entra, Jesus transforma. Pode ser torto do jeito que for. A batata pode estar contaminada do jeito que for. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. É a graça de Deus. Vamos andar. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no Espírito, sirvam no Senhor. Alegre-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Seja paciente na pressão, queridos. Vai passar, basta se amolecer. Quando se amolecer, a pressão passa. Persevere na oração. Compartilhe o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Abençoe aqueles que os perseguem. Abençoe os que e não os amaldiçoem. Alegre-se com os que se alegram. Como é difícil isso aqui, hein, querido? O irmão chega com um carro novo, 120 prestações. Será que tem dinheiro para pagar o IPVA? Não fez nem seguro. Queridos. Os que choram até a gente vai, encontra ainda, né? Homem de dor sempre aparece. Mas como é difícil se alegrar. Nós cristãos temos que ser promotores. Nós temos que elevar as pessoas. Nós temos que ser escada. Promover o outro. Eleve o outro. Estimule o outro. Ensine o outro. Deixe o outro ir. Deixe o outro ir. Não fica aquela... Vem atrás de mim. Deixe o outro fluir em Deus. Seja apenas um suporte. Suporte uns aos outros. Suporte como o pé desse pedestal, como o pé da cadeira. Seja o suporte. Não é suportar de tolerar. Não, eu tolero, suporto. Não. Seja o suporte para a vida das pessoas. Está acabando, queridos. Jesus tem mais conta. Tem uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se às pessoas de posição inferior. Ai, Deus, já basta. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. A palavra de Deus, o reino de Deus não tem lugar para os autossuficientes, para os independentes, para os que querem andar só. Não tem. Aqui é lugar de depender um do outro, onde Cristo é o cabeça. Cristo é o cabeça, nós somos o corpo. Não retribua ninguém o mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Temos que nos esforçar, queridos. E quando não der, chama outro. Vem cá, pastor, vem cá, meu amigo, eu não aguento, vamos comigo. Anda a segunda milha, a terceira, a quarta, a quinta. Quantas milhas forem necessárias. Mas não desista. Não pare. Se está muito atribulado, pressionado por todos os lados, Deus vai te dar o escape. Talvez o escape seja na palavra do irmão, na oração do irmão, num sorriso que o irmão lhe dá, num abraço que ele lhe dá. No evangelho de Deus não tem lugar para quem anda só. Se tirar esse dedo aqui e botar ele aqui em cima da mesa, ele vai morrer. Porque ele não tem vida própria. Não tem.
Não tem, eu sou independente. Eu sou um cristão independente. Não tem nenhuma igreja que me satisfaça. Meu Deus. Não entendeu nada ainda. Você é a igreja. Se a igreja não te satisfaz, talvez o problema seja seu. 99% das vezes é assim. Se está num lugar que você não acha que precisa melhorar alguma coisa, se ofereça para melhorar. Se ofereça para servir. Amém, queridos? Vamos andar? Depois da batata limpa, purificada, amassada, chegou onde? Volta para a panela. Junto com as outras batatas amassadas. E o que está faltando agora? Uma manteiguinha. Um azeite. O azeite do Espírito Santo. E aí vem o cozinheiro e vai mexendo e derramando azeite. Vai mexendo e derramando azeite. Vai transformando aquilo que estava perdido, aquilo que estava afastado do povo, e vai cozinhando. Aquilo que estava manchado, ferido, marcado, ele limpou, ele lavou, e ele vai cozinhando. E fogo nele. E fogo e óleo. Fogo e óleo. E vai cozinhando, e vai cozinhando, e vai cozinhando. E quando está tudo pronto, oh, aleluia. Mateus 28. Karina, pode vir aqui. Mateus 28, 18. Agora vem o sal. Queridos, ser cheio de Deus, eu não tenho problema nenhum se você corta cana. Existe uma ferramenta que colhe azeitona e café. Ela é uma garra assim e ela vibra assim, ó. Ela colhe a azeitona e o café. Eu não importo se você corta a cana. Não tem problema nenhum se você tira o café. O mais importante é o quanto você sai cheio do Espírito Santo, o quanto você mais ama a Deus, o quanto você mais ama a sua palavra, o quanto mais você cuida do seu irmão. Nós esquecemos que o fruto dos frutos do Espírito Santo, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, tudo isso é para quê, queridos? Para nós usarmos aonde? Nos nossos relacionamentos. Depois do purê todo misturado, quente, agora pronto. Agora nós vamos servir as pessoas. Nós vamos agora alimentar as pessoas. Com a nossa essência? Não, já foi moída. Agora é com a essência de Deus. Mateus 28. Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos... Meu Deus! Uma batata apodrecendo. Agora é ferramenta na mão de Deus. A batata estava isolada, agora está acompanhada, revestida de autoridade. Autoridade de Deus sobre a sua vida para ir fazer discípulos. Você vai prosperar. 2022 você é o ano da multiplicação. Você vai cuidar das pessoas. Você vai evangelizar. Por quê? Porque vai ser o ano que Deus vai tratar você. É o ano da purificação. Deus poda com a palavra. Deus tira o galho que está infértil. Deus aduba. Deus rega. Deus limpa com a palavra. Onde você está, queridos? Qual o processo? Em qual fase do processo você está? Você ainda está se sentindo lá uma batata abandonada, sendo corroída pelo pecado? Esta manhã é manhã de você voltar. É manhã de você se entregar na mão do cozinheiro mor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Talvez você está ali sendo lavado pela palavra e com medo, meio receioso. Será que isso é uma experiência humana? Vamos ficar de pé? Será que é mais uma experiência humana? Será que é uma decisão da minha alma? Será que é uma coisa religiosa? E Deus vai te lavando com a palavra. Será que você está na hora de tirar a casca? Está doendo.
Deixa o Espírito fazer que não dói. Ai, tá doendo. Deixa o Espírito fazer que não dói. Se encha do Espírito Santo que não dói. Ele que te convence. Não lute contra a vontade de Deus. Será que você está na fase de ser amassado dos relacionamentos? E você teve, tem 114 anos de igreja, decepcionei com tantas pessoas. Oh, queridos. Jesus ficou só. Ficou só. Quantos vão nos trair na jornada, vão nos decepcionar? E quantas vezes você decepciona as pessoas também? Ninguém faz conta disso. Quantas vezes as nossas atitudes marcam as pessoas negativamente? Deixa o Espírito Santo reconstruir em você algo útil. Na quinta-feira, quando eu recebi o convite, eu me lembrei logo desse texto. Eu estava remoendo essa palavra há alguns meses. E Deus, que essas batatonas grandes tem que ter mais fogo e mais pressão, senão não vai não, né? E eu lembrei de um cântico antigo, mais poderoso. Eu queria essa manhã que você fizesse uma análise do seu coração. A gente tem um hábito de examinar a nós mesmos no momento da ceia, né? Mas deve ser uma atitude diária. Examine, pois, o homem a si mesmo. Como é que está o seu coração, queridos? Como é que está a sua alma? O que você carrega ainda de manchinha, de marca, do pecado, do passado? Esta manhã, o Espírito Santo vai curar você.